Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo da Evangelização de Espíritos, do livro Sentimento, a Força do Espírito, de Alzira Bessa França-Mu e Luciano Varanda. Aqui é Michele Mello e nós vamos iniciar hoje o estudo do tema Confiança. Vamos juntos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecidos imensamente pela oportunidade divina de mais um dia, pela oportunidade divina desse processo de despertar do ser espiritual consciente, pela oportunidade que Eurípides nos traz de conhecer a nós mesmos, nossas estruturas espirituais, para que possamos nos evangelizar os nossos sentimentos e tomarmos posse de nossa herança divina, para que possamos expandir o bem em nós, para que possamos sermos mais felizes. Obrigada, Senhor Jesus. Rogamos que todos os nossos irmãos, reunidos nesse estudo, possam receber a luz do vosso amor, das vossas bênçãos, do fortalecimento, do auxílio em suas necessidades. Mestre Divino, rogamos nos auxilie na compreensão das vossas leis, dos vossos ensinos e do estudo de hoje, para que ele possa ser aplicado em nossa vida e assim possamos vivenciá-lo, para que possamos então progredir um pouco mais. Obrigada, Divino Mestre Jesus, que os bons amigos espirituais nos envolvam no amparo ao estudo de hoje. Que assim seja. A lição de hoje está em Sentimento, a Força do Espírito, página 97. E a música de hoje é Confiança, do querido amigo Saulo Amui. Que Jesus o abençoe e o envolva sempre nas melhores vibrações. Obrigada, Saulo. Então vamos ao livro. A lição de hoje, Confiança. A confiança é a conduta que o pensamento impõe pela força do conhecimento. Confiar no que crê como verdade é mudar toda a forma de pensar e de buscar novos recursos para a vontade. A confiança é o estímulo maior que dia a dia estrutura a fé do espírito. É preciso crer para realizar, expandir-se, dar ao pensamento vibrações que os atos experimentados lhe proporcionam. A confiança é uma conquista salutar, adquirida pela incorporação dos conteúdos conhecidos como verdade. A confiança oferece segurança ao espírito, certeza para lutar pelos fins claros e objetivos. A estrutura básica da confiança está na força do conhecimento, o qual estabelece para o espírito equilíbrio, serenidade, capaz de controlar os impulsos doentes que motivam o desânimo e a apatia. Crer é lutar, é transformar os espaços vazios em formas preenchidas pelo valor dos bons sentimentos. O espírito só evolui quando confia em Deus, nas suas diretrizes e nas leis que regem a vida. Sem a confiança, o pensamento não pode se definir e nem se direcionar para seus objetivos existenciais. Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá. Sob o ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal, e recebereis. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Essa é a nossa lição de hoje. Tema tão importante, nesse momento tão especial que todos nós estamos passando, de transição planetária. Estamos vivendo globalmente uma pandemia que nos traz oportunidades imensas que teremos olhos de ver, talvez daqui a algum tempo,
ou talvez muitos já tenham olhos de ver as oportunidades divinas, os recursos que chegam junto com esse período que passamos. Mas estamos vivendo um período que antecede a chegada de um novo processo evolutivo para toda a humanidade, que é o mundo regenerador, ou mundo de regeneração. E nós estamos num processo íntimo de despertar das nossas potencialidades divinas, para que possamos evoluir de forma consciente, e a confiança, ela é imprescindível nesse processo. Ela é importantíssima. A confiança, como traz o livro, as reflexões de hoje, ela é uma conquista do espírito, adquirida pelo pensamento que é trabalhado juntamente com a razão, pela força que o conhecimento da verdade proporciona para nós. A confiança, ela se estrutura ao compreendermos as leis divinas, as leis do amor que nos regem, a nossa destinação divina, a nossa imortalidade luminosa, movimentando a estruturação da fé. Nesse movimento ascensional, o espírito crê por conhecer a perfeição divina e conhecer a si mesmo, né? Conhecer a si como um espírito dotado de heranças divinas com as suas potencialidades espirituais a serem desenvolvidas. Confia em Deus, confia em si, confia no processo de evolução, expande, né? Expande e segue sempre avante. Então, o espírito que sedimenta, que estrutura a fé, o espírito que possui a confiança na perfeição divina, a confiança no processo evolutivo, a confiança em si como espírito dotado de suas potencialidades. Ele segue porque ele tem a força, os recursos espirituais. Ele expande em si mesmo esses recursos espirituais, essas potências divinas e avança sempre, sempre se elevando, sempre se expandindo, se iluminando, se sublimando. A confiança, ela traz essa segurança ao espírito, né? Ela oferece essa segurança ao espírito para que ele lute pelos objetivos existenciais da sua reencarnação, com muita lucidez. Se você se sente muito inseguro, muito fragilizado, vacilante, desanimado, com muito medo nesse momento de provas, de provações coletivas, busque estruturar a sua fé e a sua confiança, porque a confiança sedimenta a fé, né? Então busque estruturar essa confiança pelo conhecimento das leis divinas, pela estruturação do Evangelho em sua intimidade mental. Nada nos acontece sem conhecimento divino, sem propósito, sem necessidade para o nosso processo evolutivo. Nós sabemos que nós não morremos, nós somos imortais. Aqui chegamos por meio de um processo reencarnatório, um planejamento reencarnatório, amparado por muitas mãos espirituais, que lá ficaram, mas nos auxiliam em todos os momentos da nossa existência e que lá estarão para nos receber quando retornarmos ao nosso lar verdadeiro. Nós sabemos que aqui o mal que nos chega é reflexo do mal que ainda está em nós, mas que está em nós prontinho para ser transformado, para ser sublimado. Nós sabemos que não existe o acaso, não existe fatalidade, que nós somos regidos por leis, e leis que são sublimes, que são divinas, que são amorosas. E que a nossa libertação, ela se dá na medida proporcional, né? Na proporcionalidade da expansão do bem dentro de nós, dos nossos sentimentos construídos, nossos sentimentos nobres. Então, a estrutura da confiança, como o livro nos trouxe, ela se dá pela força do conhecimento da verdade. Então nós temos o Espírito da Verdade que nos orienta, nos exorta a espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo,
Se o temor, se as vacilações tomam conta dos seus pensamentos, busque o conhecimento. Busque estudar, compreender, conhecer as obras básicas, mas aquele estudo reflexivo, aquele estudo com reflexão para que haja vivência. Estude o Evangelho do Cristo, busque compreendê-lo, buscando compreender a si mesmo, a vida, as leis divinas amorosas que nos regem. Isso trará a estruturação dessa confiança, né? A confiança, ela proporciona equilíbrio, serenidade, pacificação, paz. E esses recursos, e tantos outros recursos, né? Que são muito importantes para esse processo evolutivo consciente que nós estamos buscando vivenciar nesse momento. E fortalece a vontade, que direciona o leme do barco evolutivo. A importância da vontade em nossa vida para que nós possamos evoluir conscientemente, nos auxiliando a vencer os impulsos doentes que motivam o desânimo, a paralisação, a estagnação, a apatia, perdendo as oportunidades reencarnatórias, entrando em sombras muito densas, entrando em sombras que acabam por num processo muito natural de simbiose, de similitude vibratória, os processos obsessivos. Então, a confiança nos auxilia nos recursos que precisamos para fortalecer a vontade, para que nós possamos aumentar a nossa esperança, para que nós possamos perseverar, seguir sempre conscientes em nosso processo evolutivo. Crer, eles trazem para nós que crer é transformar os espaços vazios. Bonito, né? Preencher os espaços vazios com a luz da verdade, com a luz dos bons sentimentos que enobrecem o espírito. E isso faz com que nós vamos preenchendo aqueles vazios existenciais que são espaços vazios que precisam ser preenchidos pelo conhecimento das leis divinas que nos regem. Para que possamos evoluir de forma consciente, lúcida, com o bom aproveitamento das oportunidades reencarnatórias, é preciso estruturar a confiança. Essa confiança irrestrita em Deus, nas suas leis, nas suas diretrizes para a nossa vida. Assim o pensamento se direciona para os objetivos nobres da existência, para os objetivos espirituais da nossa existência. E assim nós conseguimos confiar em Deus, nós conseguimos confiar no processo que se dá para o nosso desenvolvimento espiritual e evolução, e conseguimos confiar em nós, porque sem a confiança em nós, nós não conseguimos traçar essa trajetória de forma satisfatória. É imprescindível que nós possamos estruturar a confiança em nós. E é possível que memórias enfermas de um passado de dores e de erros, em que foi sedimentada muita culpa, ela faça com que o espírito não consiga confiar em si. Ele tenha insegurança acerca de si mesmo, ou até mesmo a forma pela qual fomos educados na infância, criando, sedimentando novas crenças, tornando-nos espíritos bastante inseguros, mas que com a luz do conhecimento, com o autoconhecimento, compreensão das leis divinas, da herança divina que nós trazemos, do ser espiritual que nós somos, nós conseguimos estruturar essa confiança acerca de nós mesmos. Emmanuel tem uma lição que se chama Em Ti Mesmo. Ele diz para nós assim: no mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem,
nas edificações definitivas, com vistas à eternidade. Ele traz para nós, né, que nas realizações do dia a dia nós não podemos esquecer a confiança em nós mesmos, manter a confiança em nós mesmos na esfera das obrigações, dos nossos deveres espirituais, confiar em nós, confiar em nossas potencialidades divinas, confiar em as nossas potencialidades de co-criadores, de criação da vida, de criar a vida que procuramos pela elevação do nosso padrão mental, no cumprimento das leis divinas, no conhecimento do Evangelho do Cristo, na vivência do Evangelho de Jesus em nós. Muitas vezes estamos tão preocupados com as tarefas fora, externas. Eu preciso trabalhar na casa espírita e agora a casa espírita está fechada. Aí o espírito espírita entra no desespero. Não, mas eu quero servir, eu preciso fazer. Mas não existe diferença entre templo e oficina. Não é só na casa espírita que nós temos a possibilidade de servir ao Cristo. Aliás, dentro do lar é onde nós mais servimos a Jesus, buscando transformar a nossa existência, a nossa intimidade mental, os nossos sentimentos. Nós estamos no maior trabalho do Espírito. A expansão do bem começa dentro de nossas estruturas de sentimento. Os atos exteriores precisam refletir o nosso esforço interno, espiritual, íntimo. Então nós podemos servir ao Cristo na rua, nós podemos servir a Jesus no trabalho profissional, nós podemos servir ao Cristo em todos os lugares, porque não existe diferença entre casa espírita e o mundo. O mundo todo é uma casa espírita. O mundo todo é templo divino. Os atos exteriores precisam ser coerentes com o esforço do Espírito intimamente. E a confiança é imprescindível nesse processo. Ele fala para nós, né? Os que vivem na certeza das promessas divinas, nas promessas de Deus, são os que guardam fé no relativo poder que lhes foi confiado, que eles trazem em si, que nós trazemos em nós. Então, os que creem nas promessas divinas, os que creem na bondade do Pai, eles trazem em si a confiança em si mesmo, a confiança do poder relativo que nós trazemos, nas potencialidades divinas que nós temos, na destinação sublime de perfeição que atingiremos, ainda que relativa. Mas o estado de expansão do bem, de iluminação, de sublimação. E nesse processo de confiar no Pai, de confiar em si, esse ser aumenta ele desenvolve e aumenta em si esse poder relativo, ele desenvolve essas potencialidades divinas pelo esforço próprio de sublimação e de elevação. E assim ele prossegue, ele continua nas edificações que ele traz aqui para nós, edificações definitivas, construções permanentes. Construção permanente com vistas à eternidade são as nossas construções espirituais. São as nossas transformações de sentimento, são as nossas renovações de memória, são as nossas sublimações, elevação do nosso padrão mental, do nosso padrão de pensamentos. Então isso é edificação, construção espiritual, eterna. E aí ele traz para nós o seguinte: os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém do seu círculo mais próximo, mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Então ele traz para nós que os que permanecem desacreditados
desafiados, desalentados quanto às suas próprias possibilidades de fazer, de criar, de transformar, de se fortalecer, de se conhecer, que não confiam em si, que não confiam nas suas forças, nas suas potências divinas e que acabam por esperar em promessas dos outros, em promessas humanas, buscando gurus, buscando pessoas para serem os seus dirigentes. Olha, nós estamos repletos, né, na doutrina espírita, de seres assim, de espíritos assim, fragilizados, que não conseguem enxergar em si as suas potências, as suas potencialidades, o seu poder relativo que lhes foi confiado e buscam no outro. E aí, quando o outro não atinge esse patamar inatingível que a gente projeta no outro e quer que o outro cumpra as nossas projeções, os nossos caprichos, atenda às nossas necessidades e carências, o que acontece? Nos desiludimos, aí é ótimo que aconteça a desilusão, porque não estamos mais iludidos, só que nesse processo, grande maioria se rebela, se revolta. Contra quem? Contra aquele que não atendeu às suas expectativas. E não com a sua ilusão de colocar essa responsabilidade nas mãos alheias. Nós precisamos confiar em nós, em nosso processo divino de evolução, confiar nas nossas potencialidades para que não sejamos folhas ao vento. E ele traz muito claro aqui. Os seres assim dão a ideia de fragmentos de cortiça, que não tem nenhuma finalidade, que fica ao sabor das águas, para lá e para cá. Sem roteiro, sem rumo e também sem ancoradouro, sem algo que o sustente. Então precisamos trabalhar a confiança em nós, porque somos seres divinos, somos seres espirituais divinos. E ele traz para nós, é claro que nós podemos ter nos círculos mais próximos afeições, amizades, dedicações, isso nos fortalece, isso dá luz, sabor à vida, mas isso nós não podemos, por conta disso, das afeições, excluir a confiança em nós, excluir a confiança no Criador e a confiança que o Mestre deposita em nós. O Mestre Jesus deposita divinas esperanças e confianças em nós, porque conhece as nossas estruturas espirituais. Ele sabe que nos tornaremos anjos. Ele sabe. Então, vamos fazer esse processo de confiar em nós, enxergar em nós as nossas potências divinas que precisam de desenvolvimento, enxergar em nós as habilidades já conquistadas, enxergar em nós o que já construímos de bom, o que já construímos de salutar, de saudável. Vamos enxergar em nós as nossas potências divinas. Olha o que Emmanuel traz para nós nessa lição, né? Ele diz assim: na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade, a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Então, se Deus te confiou tarefas, provas, trabalhos, é porque Ele confia nas tuas possibilidades divinas. E sendo assim, só te cabe confiar em ti mesmo, diante da confiança que Deus e o Cristo Jesus depositam em você. Confiemos, meus irmãos, vamos trabalhar e estruturar a confiança em nós. Um grande abraço, que a doce paz de Jesus possa envolver a todos, envolver os seus lares, seus pensamentos e sentimentos, nesse processo lindo de evolução que temos vivenciado, a aurora de um novo tempo, da era da esperança,
que se avizinha, nos convocando à vivência das nossas potencialidades no mais alto nível que pudermos. Sejamos luz, brilhemos a nossa luz onde pudermos, onde estivermos, onde fomos convocados a viver. Façamos esse processo de desenvolvimento das nossas potências, do desenvolvimento dessa lucidez, do trabalho da expansão da nossa consciência, para que possamos então bem aproveitar essa oportunidade reencarnatória, o conhecimento que nos chega, o Evangelho do Cristo, para que nós possamos então alcançar o êxito, alcançar o cumprimento do nosso planejamento reencarnatório, que nos trará muitas felicidades, alegrias, forças espirituais para seguir avante. Um grande abraço, meus irmãos, que o Cristo possa envolver a todos e até a próxima semana.